Meus irmãos, então, para a gente partir já para a segunda parte e encerrar também, a gente falando sobre então o crente desviado, né, a pessoa que está fora, e apresentamos várias coisas aqui e tudo, várias ideias. Espero que tenha somado um pouco, né, na sua concepção, na sua formação também. E aí então aquela ideia, né, o que eu faço agora, né, o que eu posso levar para o meu ministério, como recuperar essa pessoa, né, como lidar com ela, com essa pessoa que está desviada, que é uma multidão. Há uma outra igreja grande se formando de fora, de pessoas que estão aí sem compromisso, sem vínculo, né, sem vínculo com nenhuma instituição, sem vínculo com Deus, frustrada e muitas outras coisas. Nós vimos que as características do desviado, ela vai ser de amargura, ela vai ser de decepção. Uma pessoa decepcionada, é difícil você conversar com ela. Ela vai estar cheia de preconceitos, né, já com as suas ideias formadas. É tudo assim, tudo da mesma maneira, assim, né? E aí o inimigo aproveita essas situações e aí ele pesa mais para que a pessoa não venha, né, porque continue nas trevas, não venha para a luz, né? E então várias coisas vai pesar quando você for falar com uma pessoa que está desviada. Várias coisas. Às vezes a própria igreja não quer muito bem aceitá-la também, pelos seus motivos. Como tratar, como lidar com tudo isso, né? E poder ajudar essa pessoa, resgatar essa pessoa. E é interessante, meus irmãos, primeiro para a gente não deixar isso acontecer. Eu até estava conversando com o reverendo Antônio ali, é a ideia do investir em relacionamentos. Como a gente evitar isso nas nossas igrejas, com o nosso povo, com os nossos irmãos? Investir em relacionamentos. Essa deve ser uma meta da igreja. Eu até dizia para ele, por exemplo, para você ir na minha casa, eu te convido, você vai à minha casa. Agora o voltar novamente vai depender de como você foi tratado na minha casa. Se você foi tratado meio descaso ali tudo, você vai voltar. Se foi tratado que você achou que foi mal, você voltará? Mas se você foi bem, se você foi abraçado ali, bem recebido, você quer voltar de novo. Então, é a ideia da gente investir em relacionamentos, né? Às vezes a igreja investe muito em projetos grandes. Não que, tendo condições, não deva fazer. Mas às vezes investe pouco nas pessoas. Se eu perguntar aqui, quem foi convertido numa grande conferência? Tem alguém aqui? Mas quem foi convertido aqui que alguém chamou na igreja, era amigo de alguém e foi com alguém? Tem mais alguém? Aqui, ó. Mais. Esse relacionamento. E a gente vai e fica. Eu também, depois, no primeiro momento, comecei a ler a Bíblia e tal, mas no segundo momento, quando eu fui para a igreja, relacionamento de amizades. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que às vezes o grande investimento, a grande cruzada que houve, e no final às vezes houve até um apelo ali, várias pessoas se decidiram, mas depois não é dada uma assistência ali para ele, muitos ficam naquele dia. E ele fica tentando caminhar sozinho, mas talvez não acha e ele se perde por ali, ele esfria e ele fica distante. Então a ideia de investir em relacionamentos, né? E tudo que a gente promover na ideia de igrejas, promover aquilo que conecta as pessoas, pensando, são membros de um corpo, então conectar essas pessoas aí num corpo. Por isso que a ideia dos pequenos grupos funciona muito bem, porque as pessoas estão integradas com a outra. Numa igreja hoje, até pelo contexto que nós vivemos, de tantas correrias e tudo, você se encontra só no domingo na igreja, e às vezes ninguém nem está orando pelo outro, porque nem sabe o que está se passando na vida do outro. Muitas vezes nem se conhece de verdade, né? Então pensar nisso, valorizar isso, investir em relacionamentos, porque olha, meus irmãos, a igreja é um lugar de encontro. Pense nisso. Lugar de encontro com Deus, encontro com as pessoas e encontro com você mesmo. Os dias que qualquer um de nós vivemos hoje, qualquer um de nós, seja a dona do lar, seja qualquer um de nós, o empresário, enfim, qualquer um, motorista, qual o momento que você tem um momento para você parar e ficar pensando em relação a só coisas de Deus?
Em lugar nenhum. Mesmo você tenha tempo na sua casa, mas aí você tem outros a fazer. Você tem a própria televisão, outras coisas. Você tem outras coisas para você fazer. É na igreja. Então, a igreja é um lugar de encontro. E se a gente não trabalhar para que a igreja seja esse lugar de encontro, aí nós vamos ter pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas entrando, pessoas não permanecendo. Então, pensando nisso, meus irmãos, o primeiro aí, não é? Passando para a parte prática agora, e essa questão de investir em relacionamentos, promover aquilo que é relacionamentos, né? Aquilo que promove relacionamentos. Pense nisso. Pense nisso, isso é muito interessante. E aí um pastor ou um líder, qualquer outro, não pensa em refletir sobre os motivos que está levando as pessoas a saírem da sua igreja, do grupo que ele participa, ele vai ter um pastorado que ele vai receber muitos, mas ele vai também botar muitos para fora. E isso é muito doído para o coração da gente como pastor, ter que fazer isso. Mas às vezes a pessoa sai, escapa e a gente nem percebe. Então, primeiro aí, invista em relacionamentos. Invista em relacionamentos. Se você vê até alguém que tem uma vocação, olha, ele foi para o seminário. Por que ele foi? Era tudo menino crente na igreja. Mas porque às vezes um começou a falar para o outro, dizendo, vamos e tal, a família, e vai de repente você, olha, eu vou. E com alegria, e se sente vocacionado para realizar a obra. Segundo lugar, demonstre interesse sincero no bem-estar espiritual do crente desviado. Então procure se aproximar dele, relacionamento com ele, primeiro. E mesmo, você vai ouvir muita coisa, você vai ouvir ele falar muita coisa, porque, e você levar ele a entender que decepção, todos nós temos. A gente só não tem decepção com o pastor, né? Bom seria. Mas nós decepcionamos com todas as pessoas. Decepcionamos muitas vezes com a gente mesmo. A gente às vezes decepciona com a gente mesmo, puxa vida. Com a gente mesmo, na família da gente, parentes da gente e na igreja. Então você vai ouvir muita coisa, mas primeiro procure se relacionar com ele, apesar do que está falando, que você está ouvindo, mas procure aproximar, estreitar um relacionamento com ele. Segundo, demonstre um interesse sincero no bem-estar espiritual dele. Demonstre que você está preocupado com a vida espiritual dele. Lembra daquelas parábolas, as 3 parábolas que falam sobre a dracma perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo ali? Aquela parábola é chamada o que se perdeu, e o que se encontrou. Se a gente começar a pensar naquilo ali, nós vamos ver, foi exatamente isso que o bom pastor fez. Foi isso que ele demonstrou. Ele deixa as 99 ovelhas, ele vai lá buscar aquela outra. Demonstrar interesse. Para essa pessoa. Por que ele acha? Ele saiu da igreja frustrado, decepcionado. Ninguém se preocupa com nada, ninguém está aí com nada. Então demonstre interesse para com a alma dele, para com a vida espiritual dele. Demonstre interesse espiritual. Segundo, faça o máximo mesmo para você encontrá-lo. Porque não é fácil você encontrar alguém que já saiu, você conversar com alguém que está amargurado. Eu fico imaginando Davi, quando disse que ele estava escondido naquela caverna, e ele forma um exército de 400 homens, acho que era 400 homens, diz que era só os endividados e amargurados, era o exército dele. Não é a coisa fácil. Então, vai exigir de você um trabalho, mas demonstre isso, trabalhe, se empenhe. Lembre também da mesma parábola lá, que é aí do desviado. Lá em Lucas 15, o verso 8, diz que aquela mulher acendeu a candeia, varreu a casa, procurou com diligência até encontrá-la. Então, faça o máximo, empenhe, trabalhe. Da mesma maneira como você trabalha muito para evangelizar alguém, faça isso para buscar alguém que está fora também, E em quarto lugar, receber com amor aquele que está desviado. Trate com amor, receba com amor, não é nada de criticá-lo, às vezes nem de querer especular para saber o que levou ele a abandonar, onde ele estava, mas receba como o filho pródigo foi recebido no seu lar. Lembra? É interessante porque ele preparou o discurso, Ele diz, olha, eu vou chegar lá e eu vou dizer isso para meu pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, contra o Senhor, fiz isso, trata-me como um jornaleiro, faça isso. Ele preparou um discurso,
Chega lá, ele vai falar, o pai dele não precisa de discurso não, vai lá e abraça ele, interrompe ele e abraça. O recebeu com amor, o recebeu com amor. Então, meus irmãos, e ainda mais, porque lá em Lucas mesmo 15, 22, ele diz, olha, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Então, primeiro, a ideia é buscar estreitar o laço de relacionamento. Porque às vezes a pessoa, porque saiu, torna como inimigo da gente, né? Então, busca agora de novo um relacionamento, como evangelizar, um relacionamento. Depois, de segundo, demonstra interesse sincero pelo bem-estar espiritual dele. Né? Pensa no bom pastor lá que deixou as 99 e foi buscar aquela outra. Terceiro, faça o máximo para encontrar, quer dizer, trabalhe para isso, se esforce para isso. Se esforce mesmo. Lembra da mulher lá também que acendeu a candeia, varreu o chão até e procurou com diligência até achar. E em quarto lugar, receba com amor. Porque essas pessoas, às vezes, ela vem armada, né? Vem armada mesmo, mas aí você receba com amor. Talvez ele preparou o discurso dele para dizer, olha isso, é aquilo outro, aí você como pai do filho pródigo, receba. Basta você pensar, o menino preparou um discurso, eu vou chegar, vou falar isso. O pai dele nem deixou, recebeu com amor. Então a gente fazer isso também, meus irmãos. Então a gente agir dessa maneira para encontrar essas pessoas. Nós temos, pensando aí como igreja histórica, tradicional, e a gente, muitos às vezes têm ido embora. Muitos têm saído pelo ralo, não é? Então, a gente tem que pensar na porta da entrada, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho do Reino, sem esquecer também das portas do fundo. Daqueles que vão ouvir e às vezes vão sair. E nós temos responsabilidade também sobre eles, né? Então, pensa na maternidade, do nascer, mas se preocupe também com o berçário, né, da criança. Fazendo isso, claro que Deus é que opera a obra e tudo, mas seremos os instrumentos mais eficazes nas mãos do nosso bom Deus, né? Seremos instrumentos aí bem eficazes. Tem até algo que nós fizemos lá na igreja onde eu sou pastor, que era o seguinte, nós iniciávamos o ano, então tinha até um cartãozinho que a pessoa fazia para não esquecer, e ela anotava o nome ali de uma ou até 5 pessoas. E ela fazia um propósito de orar ali 6 meses por aquela pessoa. Nesses 6 meses, pedindo a Deus uma oportunidade para convidá-la para um trabalho que nós íamos fazer no segundo semestre, né, para esse trabalho lá, dizer que estava orando por ela. Então, nesses 6 meses, procurar estreitar o laço com ela. Porque nós temos até preocupado, né, não só falar de Jesus para a pessoa, mas falar da pessoa para Jesus, apresentá-la ao Senhor Jesus. Então a pessoa fica 6 meses focada, trabalhando nesse sentido. Aí depois a gente promove esse culto, essa pessoa já foi convidada e lembrada várias vezes, essa pessoa vem, então tem aí uma mensagem evangelística mesmo, né, direta, uma mensagem simples, breve, evangelística, e depois no final, aí a pessoa vai levantar e vai dizer, olha, esse é uma das pessoas que eu estou orando por você 6 meses, orando por você, assim e tal, 6 meses. E aquilo impacta, porque nesse mundo que nós vivemos hoje, é muito difícil ver uma pessoa preocupando com a outra, preocupar em orar por uma pessoa 6 meses. Então, quer dizer, você já quebrou uma barreira de certa forma, já formou um relacionamento, porque até a gente estava meio distante, a gente vai aproximar um pouco daquela pessoa. E aí então é um meio para a gente também trazê-la para o Senhor Jesus. A gente tem visto resultados lá na nossa igreja, não é o ideal ainda, não é o ideal, temos várias pessoas que têm saído, é verdade, e isso tem até me preocupado, e para eu inclusive falar sobre isso nessa noite, né? A gente tem, algumas pessoas têm saído, mas muitos têm chegado e muitos têm, até que já estavam quase que fora, alguns fora, voltaram e reafirmaram, renovaram a sua aliança com Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe grandemente vocês, né, no propósito, no chamado que Deus tem dado a cada um de vocês. Pensa naquela mensaginha lá de Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim.
Se você se encontra numa situação de meio, olhe para Jesus e vai até o fim. Né? E abençoe outros com essa palavra também, e serão instrumentos nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos. Ok. Fica aqui mesmo. Eu quero dizer para o irmão, antes de qualquer coisa, que ontem nós ouvimos aqui também com respeito à grande dificuldade que a gente tem de orar. E o irmão falou com respeito ao propósito de orar 6 meses, ou o tempo que foi determinado, né? É verdade. Deus haja na vida da pessoa. Então, a gente está muito preocupado com esse aspecto, né? E depois de tudo que a gente ouviu aqui, que eu ouvi aqui, puxa vida. E me deixa cada dia mais preocupado ainda. O texto é muito complexo, é muito difícil. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente passar aí algumas perguntas, irmão, se tiver, eu tenho pelo menos 3, tá bom? Bom. É que geralmente ontem quem nos falou, mas foram feitas 48, 52 perguntas ontem. Eu moro no interior, você lembra que eu moro no interior, viu? Eu moro lá chegando em Santos. 18, mas aí esse ano, essa é uma parte que você já respondeu. Mas olha só, em nome da direção do Seminário de Jesus, nós agradecemos ao irmão. É bom que o irmão Obrigado. que sendo abençoado no ministério lá no Riacho Grande, Amém. na denominação conservadora, na vida de família, nos seus estudos, seu ministério em geral. Amém. Amém, meu irmão. Amado, é o seguinte, eu queria focar um pouquinho na sua primeira parte, quando você pintou todo aquele quadro para a gente aqui, um quadro muito preocupante. É claro que a gente sempre olhou um pouquinho para aquele quadro, mas nunca dessa maneira abrangente que você apresentou aqui. Puxa, muito interessante, muito legal. E a minha pergunta é a seguinte: o João começou falando sobre o crescimento da Igreja de Cristo. Eu não tenho dúvida que há um crescimento. Mas, por outro lado também, o irmão apresentou com respeito aqui a esses problemas internos, aos problemas externos, abordando a falência dos púlpitos, o chamado abuso espiritual e, consequentemente, criando aí os decepcionados, desanimados, despreocupados, até tendo um efeito aí numa igreja clube, hospital psiquiátrico, empresa, museu, estacionamento, casa de show e outras coisas que provavelmente... Será que eu posso falar? Veja bem, talvez seja a minha dúvida, a minha questão. Será que eu posso falar do crescimento da Igreja de Cristo? Quer dizer, considerando todo esse pano de fundo, essa situação toda, até mesmo o aspecto, se era conservadora, que é a minha casa, vamos dizer assim, onde é um entra e sai, onde o crescimento tem se medido tão somente, às vezes, pelos nossos próprios, que nascem, crescem e são arrolados. É claro que há crescimento nesse aspecto. Entendi. Mas, não sei, reverendo, eu fico um pouco em dúvida se eu posso falar crescimento. Em função de tudo isso que o irmão perguntou. Entendi, entendi. É bastante preocupante mesmo, e difícil ainda a gente cravar, né, se tem havido, se tem havido, porque o crescimento da igreja ela vai implicar na transformação da nossa sociedade. E a nossa igreja tem aumentado em número o evangélico no Brasil, mas não tem implicado muito em mudança na sociedade. Né? Nós temos homens chamados evangélicos chegando em vários instâncias de poder no nosso país, inclusive, em vários segmentos, mas isso não tem trazido muitas transformações. Então leva a gente a crer até no primeiro momento que parece que até de igreja de Cristo mesmo, parece que não tem havido esse crescimento mesmo, em virtude disso, né? Que às vezes tem até vários nomes, mas às vezes quando ele é mais destacado, aí você vê os grandes agindo como homem não crente. E então é difícil, seria até um julgamento meu, né, dizer está tendo, não está tendo, mas realmente é preocupante e
por não ver transformações, dá a impressão que tem crescido muito pouco. Que parece que esse contexto todo pintado, ele acaba sufocando um pouco. Uhum. É claro, como o irmão apresentou a questão do edifício, a construção de pessoas, de almas. Claro, Deus tem seu propósito, o plano é soberano e a sua igreja cresce. Mas talvez esse ponto tem... É verdade, tem muitos que diz ser e às vezes não são mesmo, né? Na verdade, na prática não são. Eu também penso assim, que às vezes é difícil falar em crescimento dela mesmo, numérico sim, mas como igreja, de homens e mulheres transformados, parece difícil mesmo. Todo mundo é crente, todo mundo é cristão, esse evangélico hoje está... É, verdade. Esse horário é com respeito àquela ideia que o irmão apresentou de maternidade, de nascimento e de falha em cuidar daqueles que nascem, não é, para dar um crescimento, dar uma maturidade. A minha pergunta, pelo menos a minha questão é a seguinte, Leandro. Será que a nossa falha nesse cuidar do crescimento não está também, claro que o irmão aqui no final já falou com respeito à falta de investimento, à falta de interesse. Isso acontece não só com os desviados, mas também com os próprios ali dentro. Então, parte já foi respondida nesse aspecto. Mas também no uso dos meios ordinários, ou no uso dos meios de graça, de maneira correta por parte de uma liderança no discipulado. Existe. Por exemplo, nós somos uma igreja histórica. E nós temos símbolos de fé. Quer dizer, no passado, na história da igreja, usava-se os credos, os símbolos de fé, as confissões de fé, para afirmar a fé, para instruir pequenos, adultos, e a igreja crescendo. Hoje, será que não há aí uma deficiência no manusear isso? Posso enxergar como uma falha e, consequentemente, um não crescimento da igreja, e digo no aspecto maturidade. Com certeza, meu irmão, com certeza. Nós temos aberto mão mesmo nós temos esses símbolos de instrumentalidade que Deus tem dado, de pessoas preparadas, e a gente tem aberto mão disso mesmo, e está fazendo falta já, e fará mais falta ainda. Realmente, nós chegamos, como eu falei, do evangelismo. Eu até vejo que tem havido evangelismo, tem acontecido evangelismo, pensando em presbiteriano, tem feito, é pouco ainda, eu reconheço, mas comparado com alguns anos atrás, eu acho que tem se despertado mais para isso, mas às vezes na hora que chega, a gente às vezes não usa esses meios que nós temos, de estrutura, por exemplo, nós temos tanto de prédio, de pessoas. Se você for ver numa igreja, normalmente nós temos várias pessoas em condições de ensinar, e às vezes está ali, não ensina, está na mão de alguns. Temos os nossos símbolos de fé, realmente, e a gente às vezes não ensina isso, da pessoa. Se você perguntar hoje, pensando em presbiteriano, no caso que eu sou, mas você perguntar para um grande número de pessoas sobre os catecismos, a grande maioria vai saber só a primeira pergunta, que é qual o fim principal do homem. Para por aí, não sabe mais. Então acho que faz falta. Aí vai crescendo, mas sem conteúdo, e ele chega a uma certa idade e ele vai embora. Sim, fica à mercê do... Exatamente. Qualquer coisa que vier é novidade. Então, com certeza, nós temos falhado nisso mesmo. E como pastora do Amor Palmatória, temos falhado. Muito bem. Terceira pergunta. Com respeito aos decepcionados, desanimados, dos despreocupados, será que a gente não está colhendo os efeitos de uma liderança descompromissada, que leva essas pessoas a tirar os olhos de Jesus e para esses homens, ou esses conselheiros, ou essa liderança, e consequentemente, como o irmão mesmo abordou, nós nos decepcionamos a nós mesmos. Então, quer dizer, a pessoa tirou o olho de Cristo, olhou para A, B, C, uma hora ela vai se decepcionar, consequentemente, ela vai sair da igreja, vai embora, porque se enfiou nesse. Você não acha que isso também, você acha que isso tem contribuído muito? Certinho, meu irmão, concordo inteiramente. Infelizmente, a gente forma vultos,
personalidade. Ao invés de levar as pessoas a olhar para Jesus, olhar para essas pessoas. E, inclusive, até hoje, quando se fala em presbiterianismo, e o pregador presbiteriano, qual que é o nome que vem à nossa mente? Hernandes. Não, mas pregador para a igreja nacional, o Hernandes. Excelente tudo, e ele nunca chamou para ele isso, Mas a necessidade que a gente tem de olhar para alguém, Tanto é que, por exemplo, se nós formos pregar o mesmo sermão, e aí está o senhor num lugar, eu no outro e o Hernandes no outro, a gente vai nele, mesmo se for ler o mesmo sermão, mas olhando para pessoas, pensando em igreja histórica. E quando você olha para uma igreja, às vezes mais pentecostal, neopentecostal, ou talvez não tão histórica, mais forma olhar para pessoas. E aí, aquilo que até eu falei, olhando para pessoas, você pode decepcionar. Eu vivi, a minha geração, e o senhor também é dessa geração, nós olhávamos muito... Hã? É na época que o segundo grau chamava de colegial. Tem mais alguém que estudou colegial aqui, não tem não? Eu sei que tem. Usou o Walkman, lembra do Walkman, né? Era nós, naquela época, o ícone para nós, Caio Fábio. Lembra, não lembra? Caio Fábio. Era o ícone para nós, presbiteriano e tudo. E houve um problema com ele, e ele caiu. E muitos? Exatamente, caiu junto. E ele mesmo diz, ele escreveu um livro chamado Os Nefilins, e ele fala que o povo, na verdade, começou a colocar ele num pedestal e ele aceitou isso. E o Nefilins, a ideia de gigante, ele começou a achar que era um gigante. Ele falou assim, tinha gente que alugava um jatinho de Goiânia só para ir no Rio de Janeiro para orar comigo, para eu orar por ele. Então, essa tendência da gente aí olhar mais para as pessoas do que para Jesus. E aí as decepções, elas vêm mesmo. Por isso é olhar para Jesus mesmo. Essa ideia. Amados, tenham vontade. Está à disposição de vocês. Perguntas? Não? Opa. Só em cima do que o pastor falou, a falta de uma estrutura dentro do contexto de ensinamento da igreja, fundamentando os primeiros passos da fé e colocando a estrutura em Cristo. Como o pastor Antônio falou. Para o senhor também, isso é o que seria o essencial, o primordial, que a igreja tivesse uma estrutura sólida, firmada em Cristo. Eu creio, meu irmão, eu creio. Eu creio, por exemplo, as nossas escolas dominicais, que a gente às vezes até alguns estão acabando com ela, porque a gente às vezes faz da escola dominical como mais um sermão, e não é para dar sermão na escola dominical. A escola dominical é estudar mesmo, é estudo mesmo, mas às vezes a pessoa que está ensinando, ele faz um sermão e ele prega naquele momento, não é aquele momento de ensino mesmo. Por exemplo, tem muitas pessoas que você pergunta por que ele é batista, e às vezes ele não conhece nem o que é ser batista, ser presbiteriano, quais são as doutrinas, e às vezes ele nem sabe por quê. E aí, por isso que abre uma pessoa, às vezes abre uma porta na frente ali da igreja dele e tudo, e ele simplesmente vai e acha que está servindo do mesmo jeito. Porque às vezes ele nem conhece, né, as coisas, nunca buscou conhecer, e a gente nunca usou da nossa estrutura para fazer isso. Então eu acho que a gente às vezes falha na escola dominical, de preparar os seus professores, investir em material, né, treinar as nossas crianças, ensinar mesmo. A escola dominical é um momento de ensinar mesmo. E como você tem num seminário, por exemplo, você ensinar mesmo. Por exemplo, eu estou com uma classe de catecúmenos na minha igreja. A gente está estudando nessa classe da minha igreja o Bercofinho. Alguém conhece o Bercofinho aqui? Conhece, né? A gente está estudando exatamente, e são praticamente adolescentes. Mas a gente está estudando aí o Bercofinho. É um momento de estudar mesmo, aqueles princípios, a Bíblia, né? Então a gente às vezes, infelizmente, a gente pega e usa tudo como se fosse um sermão. A gente vai ali, prega uma mensagem, mas tenta um momento de você estudar mesmo, de parar, de conversar, de tirar dúvida. Precisa ter. E a gente às vezes, pensando como igreja histórica, a gente às vezes está abrindo mão disso. Está abrindo mão. Uma vez eu estava até numa igreja batista e tinha na parede lá no mural deles lá, uns dizeres que era
Pois é verdade. Por isso que dentro das ferramentas que o Antônio falava, o irmão também falava, é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão dela. Ela é fantástica nesse sentido, né? Porque nem todos estão tendo o privilégio que vocês estão tendo de ter um seminário, por exemplo, de tirar um tempo de vocês de estarem aqui para estudar, né, um pouco mais. Porque todos nós precisamos de ferramentas, né, que alguém nos ajude em determinado momento. Não basta você, não, mas eu leio, mas não é só isso o suficiente. Lembra do eunuco com Filipe, né? Ele está lendo. E ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele disse, não tem quem me explique. E explicou, ele virou um crente. Então, para a gente também, então vai ter momentos, por exemplo, da gente leitura da Bíblia, você deve fazer sempre. Mas há instrumentos que nos auxiliem mais ainda nesse aprender dela. Sim, meu irmão. Olha, minha irmã, eu tenho, inclusive, procurado trabalhar isso na cabeça das pessoas que estão na liderança comigo, porque não é fácil. Tem alguns que realmente a primeira palavra dele é saiu porque não era daqui mesmo, se está lá, melhor é botar para fora mesmo e tal. Então, tem muitos que não têm nenhuma misericórdia mesmo. E isso acontece, tem reuniões, às vezes, da gente, de liderança, reuniões às vezes que tem até que parar e dizer, gente, vamos baixar a bola, vamos orar, isso aqui é coisa de Deus, porque às vezes o negócio inflama mesmo, pessoas com visão às vezes muito racionais, né, e da coisa, e não coração de pastor. Então, infelizmente tem muito isso, minha irmã, e a gente vê nitidamente isso na igreja às vezes, interesses às vezes para apoiar mais familiares ou amigos seus, e aí da gente trabalhar, inclusive esse trabalhar do estudar, de ensinar, até para a igreja poder escolher os seus líderes, não é a ideia de eu vou fazer um líder, por exemplo, da nossa família, para ele defender os nossos interesses, mas olhando para a causa. Então, e tudo isso vem de quê? De estudar mesmo, da palavra de Deus, da Bíblia mesmo, da confissão de fé, por exemplo, porque nós vamos ver isso, a igreja como o povo de Deus, não é o meu interesse, não é porque eu agora não estou à frente, então se eu não estou lá, então agora eu tenho que ser contra, eu não vou apoiar o outro que está. Acontece demais isso, demais, muito, muito, muito mesmo. E grande parte das decepções advém disso aí, problemas internos. Ok. Vamos então nos colocar de pé, vamos encerrar. Vamos. Presbítero Marcos, por gentileza, faz a oração. Oremos. Infinito Deus de graça, somos gratos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá de subir a esse seminário para atender mais a Ti. Possamos, ó Deus, trabalhar em nossos corações o desejo de estar sempre nos Teus caminhos, o desejo de estar sempre falando com o Senhor. Permita diante de Deus que cada um de nós que aqui esteve saia daqui transformado pela nossa e disposto a trabalhar na obra do Senhor. Pedimos, não que merecemos, mas o merecimento do nosso Senhor, amado e Salvador Jesus. Amém. Amém.